Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Perdoe-nos aí pelo pequenino atraso, a gente precisou fazer alguns ajustes aqui, mas já estamos aí rogando a Jesus que nos abençoe a todos nas reflexões desta noite, que possamos realmente acolher as inspirações do alto, que possamos sentir a presença dos benfeitores amigos que sempre nos trazem de maneira abundante das fontes superiores da vida a luz de que todos nós precisamos como alimento da alma, como força para a caminhada, discernimento para a nossa atuação, enfim. É com alegria que estamos aqui mais uma vez, enviando o nosso abraço a todos os corações amigos que já estão aqui conosco, né, que já estavam esperando aí, a Rosana Helena, o Aderaldo Santos, a Joana Catarina, a Cecília Camargo, sempre aí conosco, o José Augusto Carvalho, a Patrícia Carvalho Moreira, a Lígia Maria Marques, de Boituva, a Maria Badia, lá de Uberaba, a Mariane Dressendorfer, também, sempre aí conosco, a Mônica Silva, lá de Boston, nos Estados Unidos, um abraço, a Dorinha Costa, lá de Manaus, enfim, para todos os amigos, para todas as amigas, sintam-se aí realmente acolhidos, sintam que a gente possa sentir verdadeiramente essa comunhão que nos congrega aqui em torno do Evangelho do Cristo. Avançando então para a nossa lição, hoje nós vamos para o capítulo 23 da obra, cujo título é Viver pela Fé. E essa mensagem de Emmanuel, a gente vai ver, ela é uma mensagem curtinha, né, mais curta do que as outras, mas ele vai tratar aqui de um ponto muito, muito importante no entendimento daquilo que Paulo nos traz nas suas cartas. Porque o conceito de fé em Paulo é um conceito muito central. É um conceito que vai estar aí muito associado, né, com o entendimento clássico da teologia que foi sendo construído ao longo dos séculos acerca das cartas de Paulo, acerca do próprio cristianismo, especialmente a partir da Reforma, a partir do trabalho de Lutero, o entendimento da fé, perdão, como o instrumento aí da salvação, da fé como o caminho da salvação. Mas, de um modo geral, a fé é entendida como a aceitação do Cristo como Salvador, né? Da aderência ao Evangelho, da confissão do Cristo como Salvador, e então essa fé no Cristo, haveria de nos levar à salvação. Muitas vezes, sem a necessidade propriamente das obras, né? As obras seriam, digamos assim, apenas um acréscimo, mas não seriam absolutamente necessárias para a salvação, em uma das concepções mais clássicas aí da teologia que se construiu em torno da fé, com base especialmente nos escritos de Paulo, que vai tratar muito da fé. Essa fé baseada aí no cumprimento de determinados rituais exteriores, de determinados sacramentos, de determinados aspectos exteriores do culto, que então garantiria essa salvação. A doutrina espírita vai propor uma visão diferente, vai nos renovar o entendimento sobre o que Paulo trabalhava ali nas suas cartas acerca do que é a fé e do que é essa fé que leva à salvação. O que ele queria dizer por fé quando ele falava, ele vinculava, né, fé e salvação. Então, é um aspecto fundamental do entendimento acerca dos escritos de Paulo que o Espiritismo vai renovar para nós, assim como renova esse conceito fundamental do que é salvação. Quando, por muitos séculos, em outras perspectivas, né, se entende salvação por esse processo de adesão, de aceitação do Cristo como Salvador, então, e estaremos, então, garantidos nesse reino da bem-aventurança, né, nesse reino dos céus, o Espiritismo, em nos apresentando o Espírito inserido num processo evolutivo, com múltiplas existências na experiência material na Terra e em outros orbes, em nos apresentando uma lei de progresso, uma lei de evolução espiritual, o Espiritismo vai renovar por completo, assim, ou profundamente, o nosso entendimento do que seja salvação. Nós chegaremos nesse reino dos céus, nós chegaremos
aquilo que o Espiritismo vai definir como condição de espíritos puros, já em perfeita integração com o Criador, né, em estados de comunhão com o divino, indescritíveis para nós outros, que é o estado, é o estágio que o Cristo já alcançou há bilhões de anos atrás. Então, a salvação, para o Espiritismo, ela também vai nos levar, vai nos conduzir até esse estado lá como meta, como alvo. Mas ela se desenvolve, essa salvação, ao longo de milênios e milênios incontáveis, e ela é movida aí, né? Ela é operada, ela é concretizada pelo esforço da criatura, através das obras que realiza, através dos seus empreendimentos, das suas realizações, na aplicação dos conhecimentos recebidos do Evangelho, por exemplo, com o auxílio do alto, com o auxílio da misericórdia divina, com o auxílio de nosso Pai, que nos dá as oportunidades, que nos dá os corpos que a gente se utiliza para viver aqui na matéria, que nos dá aí os infinitos recursos, os aprendizados, as lições, tudo aquilo de que precisamos para desenvolver essa salvação. Mas ela não se dá apenas por uma simples confiança, por uma simples crença, digamos assim, ou aceitação do Cristo como nosso Salvador. Ela pede de nós essa salvação no esforço de progresso do Espírito, trabalho, desenvolvimento, realizações. Então, nesse sentido, o Espiritismo vai ter uma visão diferente do que é a salvação e uma visão diferente do que é essa fé, então, que nos conduz à salvação. Não simplesmente tomar o Cristo como nosso Salvador, mas concretizar aquilo que ele nos ensinou diariamente na vida e em cada existência, né? Em cada existência nova que vamos tendo na matéria, vamos aprofundando ainda mais essa nossa experiência de vivência daquilo que Jesus nos legou. E aí, no transcurso dos séculos, dos milênios, haveremos um dia de alcançar aquilo que ele já alcançou. Essa condição de espíritos puros, que não mais precisam encarnar, voltar à matéria, que já vivem em perfeita integração com o Pai, cumprindo aí os altos desígnios, né, que captam diretamente do seu pensamento, no processo de cocriação em plano maior, como nos vai descrever André Luiz, lá no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, por exemplo, ou o próprio Emmanuel, no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz. Então é importante esse capítulo, muito importante, como eu estou fazendo questão de frisar aqui, porque, embora curtinho, ele vai ir no cerne do grande mal-entendido que, ao longo dos séculos, nós construímos em torno de algumas palavras de Paulo, e que a doutrina espírita, então, vem reconfigurar para nós, vem nos auxiliar a entender efetivamente qual era a proposta, o que ele queria dizer com essa fé que nos conduz à salvação. Por isso, Emmanuel põe o título, então, Viver pela Fé, e ele recorre a um versículo de Romanos, né? Mas o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Lembrando que a carta aos Romanos, ela é uma carta que foi muito aí utilizada nessa construção teológica acerca de Paulo, juntamente com Gálatas, ali no processo da reforma, por exemplo. Quando Paulo vai trabalhar essas questões da fé, das obras da lei, numa certa leitura, né? Parece que Paulo menospreza a importância das obras e dá toda a importância à fé. Mas é preciso entendermos o que ele quer dizer por fé, o que está implícito no conceito dele de fé e que obras eram aquelas sobre as quais ele falava, sobre as quais, numa primeira leitura, parece que ele menosprezava ou que ele não dava assim tanto valor, tanta importância. Então é muito importante isso, esse estudo, né? Então, Romanos, mas o justo viverá pela fé, Romanos 1,17. Então ele está associando aí essa vida vindoura, essa vida eterna que haveremos de alcançar, essa vida gloriosa na eternidade, com a fé. E, naturalmente, aqui com a justiça também, né? Então, a justiça, lembrando que a justiça representa aí a lei divina, o caminho do justo, o caminho reto, o caminho da retidão, é essa vida que se harmoniza com a lei divina. Só por isso a gente já podia depreender mais ou menos o que ele está querendo dizer com fé, né? Então, essa vida harmonizada com a lei divina é uma vida de fé e é uma vida que há de nos conduzir a essa vida gloriosa, a essa vida na eternidade, a essa vida abundante da qual Cristo se fez portador.
Então, pela própria fala dele aqui, conjugando aqui essas palavrinhas justo, fé e vida, a gente entende aquilo que a própria doutrina espírita nos apresenta. A vida alinhada com a lei divina é uma vida de fé, é uma vida de fidelidade à lei divina, e é uma vida que nos conduz, portanto, a essa abundância, né? A essa vida abundante, cada vez mais, quanto mais nos dedicamos a essa vivência reta, a essa vivência harmonizada com a lei divina, mais colhemos, mais experienciamos essa vida abundante em nós. Até o ponto em que um dia a nossa vida como um todo será a perfeita integração com a lei divina. Toda a nossa atuação será a perfeita execução das vontades ou da vontade divina. Quando assim estivermos, quando alcançarmos esse estágio, estaremos então na condição que o Cristo já alcançou, né? A vida abundante. Eu e o Pai somos um. Isso é o Evangelho, no fundo. O Evangelho não são os textos. O Evangelho é a vida do Cristo. É a vida de um ser que vive integralmente, de maneira fiel à lei divina. Isso é o Evangelho. Essa é a vida abundante que todos buscamos. E é isso que Paulo está aqui tentando nos apresentar. Então a gente já vai criando essa correlação, esse entendimento de fé como fidelidade à lei divina, como coerência, como fidelidade diante da consciência. E é isso, no fundo, que Paulo queria dizer por fé, porque essa fé sim salva, que é o conceito original de fé, né? Na própria linguagem hebraica, no aramaico, emuná. A palavra fé, no hebraico, vem de fidelidade. Então, uma relação, né? Fidelidade pressupõe uma relação em que ambas as partes são fiéis. Da parte de Deus, só vem o melhor nessa relação. Por isso, Paulo diz tantas vezes, Deus é fiel. Então, nessa relação, Deus sempre faz a sua parte e sempre faz o melhor. A grande questão é, e a nossa parte? Como tem sido a nossa contraparte nessa relação? Temos sido fiéis ou não? Porque fé será isso. A vivência daquilo que já entendemos da lei divina, a aplicação adequada daquilo que já entendemos da lei divina. Isso é emuná, né? É fidelidade que gera, então, confiança, que gera essa certeza, que traz serenidade, que gera comunhão. Aliás, a primeira mensagem de Emmanuel, comentando um versículo do Novo Testamento, está na revista Reformador, não me lembro agora exatamente o ano, mas o Saulo coloca essa mensagem, inclusive, no prefácio aí, né, da obra O Evangelho por Emmanuel, da coleção que ele fez. É uma mensagem que vai comentar o versículo de João, né, a fala de Jesus, eu e o Pai somos um, e ele vai trabalhar ali justamente fidelidade e comunhão. Emmanuel vai dizer nessa mensagem que a fidelidade precede sempre a comunhão. Então, a alma que é fiel, a alma que busca ser fiel, ela ganha, então, direito, né, de comungar mais profundamente com o amor divino, de sentir mais profundamente essa presença divina em si mesma, né? O dever antecedendo aí o direito, a fidelidade antecedendo a comunhão. Por isso o Cristo dizia assim, lá em João capítulo 14, né? Se me amais, guardareis ou observareis as minhas palavras. E eu e o meu Pai, então, viremos até esse e faremos nele morada. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está fazendo um vínculo entre amor e fidelidade. Guardar essa fidelidade é experimentar mais profundamente essa presença, esse amor em nós. É expressar esse amor por Deus, pelo Cristo, efetivamente em nossa vida. Então veja como é importante entendermos o que é o conceito original de fé e que depois foi reduzido à crença, que depois foi reduzido a essa simples adesão verbal, uma simples confissão verbal. No entendimento original, fé é essa coisa operante, né? É esse esforço da criatura por realmente ajustar-se ao Evangelho. Essa é a ideia que Paulo está nos transmitindo. Então, Emmanuel começa dizendo assim, na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Então, a gente pode depreender disso também, que a força do justo está na sua fidelidade. Né? A sua força, a paz da sua consciência,
a serenidade interior que ele traz e que o faz vivenciar as maiores lutas com firmeza e com segurança, isso nasce do quê? Dessa consciência tranquila, pela fé aplicada, pela fidelidade à lei divina, pela fidelidade à sua consciência. Daí nasce a sua força. Essa é a força do justo, a retidão da sua consciência. Força que vence qualquer obstáculo. Força que nenhuma intempérie, nenhuma tempestade da vida pode abalar. Essa é a força dos mártires. Essa é a força dos heróis e das heroínas da fé de todos os tempos. A força dessa consciência fiel. É a força de Paulo, é a força de Pedro, é a força de Madalena, é a força de Joana de Cusa, de todos. Né? De uma Célia, de uma Lívia no há 2000 anos, a força da consciência fiel. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Então, Emmanuel faz esse apanhado do nosso entendimento equivocado ao longo dos séculos sobre essa assertiva de Paulo, reduzindo essa proposta dele de fé simplesmente a uma confissão, a uma adesão verbal ou exterior ao Cristo, né? Ou intelectual, enfim, ou simplesmente ao cumprimento de determinados rituais exteriores que definiriam, então, para nós já a salvação. Então, foi o que a gente construiu em torno dessas palavras ao longo dos séculos, mas que nos cabe agora retificar, analisar aí por uma outra perspectiva. Porque criou-se até mesmo ao longo dos séculos um entendimento de que Paulo e Tiago, por exemplo, temos a carta de Tiago, que era também, né, apóstolo de Jesus, Tiago menor, que Paulo e Tiago tinham visões contraditórias, porque Tiago, por exemplo, na sua carta, lá no capítulo 2, ele vai falar da importância das obras. Né? A fé sem obras é morta. Enquanto que Paulo, em algumas de suas cartas, vai falar aí dessa proeminência da fé e vai falar que as obras da lei de nada adiantam. Então, alguns, nesse entendimento ainda não muito aprofundado, patinando ainda na compreensão efetiva do que queriam dizer, viram aí uma contradição entre Paulo e Tiago. Né? Alimentaram aquilo que uma própria tradição se construiu, né, de que Paulo e Tiago, eles tiveram em alguns momentos visões ali um pouco divergentes, mas depois se ajustaram, né, como a gente vê no Paulo e Estevão, mas nesse quesito, eles não tinham uma visão divergente. Paulo também frisava a importância das obras, do trabalho, mas ele diminuía ou ele não destacava tanto assim a importância das obras da lei. E o que ele quer dizer por obras da lei? Que é diferente das obras que está na carta de Tiago. Obras da lei eram determinados aspectos exteriores da religiosidade do seu povo ali, né, da tradição judaica, naquele período em que ele vivia e tudo mais, que muitas vezes queriam impor sobre os gentios, aos quais Paulo pregava majoritariamente na tarefa que assumiu de universalização do cristianismo. Quais eram essas obras da lei? A gente vê muito isso na carta aos Gálatas, por exemplo. A circuncisão, os aspectos exteriores de purificação, os rituais de purificação que eles tinham, as questões com relação ao templo, os sacrifícios, os holocaustos, as regras muito rígidas, às vezes, de alimentação. Essas eram as obras da lei, obras vinculadas à primeira revelação, à vivência judaica, e que muitas vezes, no início do cristianismo ali, intentou se impor também aos gentios como necessárias para a vivência do evangelho. E nesse sentido, Paulo ergueu-se, então, contra essa visão, dizendo, olha, podem até fazer isso, podem até manter essa utilidade aí da adoração exterior, mas ela não é necessária, ela não é fundamental para a vivência do evangelho. Então tem até aquele embate que ele tem no concílio lá em Jerusalém, né, que Pedro intermedia, faz a intermediação, porque queriam circuncidar ali a Tito. Né? Queriam fazer a circuncisão de Tito. Paulo reluta, fala, olha, não concordo, porque Tito não era judeu, né? Tito era gentio, e eles queriam circuncidar, dizendo que aquilo era imprescindível. Paulo reluta, bate o pé, e ao final das contas eles chegam, né, com a intermediação de Pedro, olha, então não precisa, né, dessas obras da lei, não são essenciais, mas
eles apresentam ali algumas requisições e tal, e Paulo consegue, então, autorização para levar o evangelho aos gentios, sem a necessidade dessas obras da lei. Mas em alguns momentos, isso volta em algumas das comunidades. Aliás, tem esse concílio de Jerusalém justamente porque esse assunto estava criando problemas na comunidade de Antioquia. Paulo trata disso ali na carta aos Gálatas, né? Os judaizantes, como eram chamados, queriam imprimir essas regras, essas obras da lei aos gentios. E Paulo fala, isso não é o mais importante, né? Se para vocês isso é importante, sigam fazendo, mas não queiram impor isso aos gentios, porque não é isso que leva à salvação. Não é o fato de ser circunciso ou não que leva à salvação. Não é o fato de exercer esse ato exterior, esse ritual ou não que leva à salvação. Algo que Jesus já fazia antes. Quando os fariseus o cobravam, né, por exemplo, ele curar nos sábados, Jesus ali estaria quebrando, então, essas obras da lei. E Jesus fala, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, Paulo, contra as obras da lei, ele se ergueu, mas não contra as obras. A fé precisa ter obras, ora, porque se a fé é fidelidade, ela precisa ser operada, ela precisa ser realizada no dia a dia, no esforço. Então a gente vai ver, por exemplo, em Filipenses 2, na carta aos Filipenses, se eu não estou enganado, Paulo dizendo, operai a vossa salvação, no sentido de, olha, a salvação precisa ser operada, não é algo que a gente ganha gratuitamente, simplesmente por aceitar ao Cristo, é algo que precisamos operar no transcurso dos séculos, como o Espiritismo nos mostra, né? Viemos, voltamos e viremos ainda tantas vezes a matéria, até ao ponto em que não mais precisaremos voltar, porque teremos, então, alcançado essa pureza de espírito que todos nós buscamos. Então, essa divergência entre Tiago e Paulo, ela é apenas aparente. Até mesmo Lutero, né, chegou a ver e alimentar essa divergência entre Paulo e Tiago, porque obras da lei ali em Paulo era muitas vezes entendido como similar às obras de Tiago, mas são coisas diferentes. As obras da lei são os aspectos exteriores da adoração, que naquele tempo eram aqueles, né, a circuncisão, as regras de pureza, a observância do sábado, mas que vale para as infinitas, para as mais variadas expressões de fé, de religiosidade que temos hoje. Cada uma vai ter aí os seus modos diferentes de adoração exterior. No Espiritismo, nós vamos prescindir muito desses aspectos de adoração exterior, mas isso não é o essencial. O essencial é a adoração interior, a adoração do coração, a adoração dos sentimentos renovados, que se traduzem em atos, em atitudes, em palavras renovadas. É o que nós vamos ver no próprio Livro dos Espíritos, também na parte da lei de adoração, especialmente ali das questões 653 em diante. Então, essa divergência entre Tiago e Paulo, ela é aparente. Não confundamos as obras em Tiago com as obras da lei em Paulo, né? São coisas diferentes. Ambos vão exaltar a importância da fé, dessa fidelidade que se traduza em obras. Então, quando Paulo fala de fé, implicitamente no seu conceito de fé, de fidelidade, está ali também a importância das obras, da realização daquilo que nós vimos no Cristo, no Evangelho, né, que mostrou essa fidelidade em obras. Por isso, Emmanuel prossegue, ó, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Então, nessa interpretação equivocada de fé, bastaria cumprir esses aspectos exteriores, ir ao templo, né, atender ali as orientações do sacerdote, respeitar a simbologia, que varia, né, de uma vertente religiosa para outra. Bastaria isso, cumprimento de determinados aspectos exteriores, para estarmos garantindo essa salvação. Mas não é essa a ideia. Olha o que ele diz. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem, que é o que Jesus tantas vezes chamou a atenção ali dos fariseus, que eram muitas vezes excelentes ritualistas, mas estavam presos ainda na falta de misericórdia, na dureza de coração, na hipocrisia, no orgulho. Jesus, em vários momentos do evangelho, mostra exatamente isso. Olha, cuidado para não se prenderem apenas no bom ritualismo, distantes do bom coração, do homem de bem que nos cabe ser. Kardec também vai tratar disso. No capítulo 8, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente quando ele fala da pureza exterior e da pureza interior de coração, ele vai dizer assim, olha, o objetivo da religião é
tornar melhor o homem, né? Aproximando-o de Deus, aproximar o homem de Deus, tornando-o melhor, aperfeiçoando. Então, toda religião que pede esse foco, que é de tornar melhor o homem, o indivíduo, a criatura, ela perdeu o foco. Ela está falseada aí no seu princípio. Toda religião em que a forma é mais importante do que o fundo, ou seja, os aspectos exteriores do culto são mais importantes do que a renovação do espírito, ela perdeu o seu objetivo principal, ela perdeu, vamos dizer assim, o rumo principal, o objetivo que ela deveria atender, que é de aperfeiçoar a criatura. E que nessas experiências religiosas, em que a forma é mais importante do que o fundo, geralmente o que se alcança, o que se obtém, Kardec vai dizer, 3 tipos de coisa: superstição, fanatismo e hipocrisia. A religiosidade que é vivida dando mais valor aos aspectos exteriores do que aos interiores, à renovação, às obras, aos frutos do Espírito que se traduzam em obras para os semelhantes, ela muitas vezes vai produzir hipócritas, fanáticos e supersticiosos, mas não homens e mulheres de bem, que deve ser a finalidade primordial de toda experiência religiosa. Por isso, a fé não pode se restringir ao aspecto exterior, né? Porque o aspecto exterior vai variar de vertente religiosa para vertente religiosa. Então, Deus não vai ter preferência por esse ou por aquele outro, porque ele está olhando os corações, ele está olhando o interno, é isso que efetivamente importa, que é o que está lá na questão 654 do Livro dos Espíritos. Né? Kardec pergunta, Deus tem preferência os que adoram assim ou assado? Fala, olha, ele busca os que o adoram de coração, fazendo bem, evitando ao mal, né, de preferência do que aqueles que julgam honrá-lo com cerimônias exteriores, sem que isso os torne melhores para os seus semelhantes. Então, pode ter adoração exterior? Pode, vai ter e vai variar segundo a cultura, segundo o povo, segundo a expressão religiosa, mas ela não é a definidora, ela não é o cerne, ela não é o mais importante. É isso que Paulo queria dizer com obras da lei. As obras da lei não devem ser o mais importante, mas sim essa fidelidade realizadora, essa fidelidade que nos leva a amar mais, a servir mais, a sermos mais justos, mais misericordiosos. Essa é a ideia de fé em Paulo, né? E é o que o Espiritismo nos ensina. Questão 653, por exemplo, quando Kardec trata da lei de adoração, Kardec pergunta, é necessária a adoração exterior? E os Espíritos respondem, a adoração verdadeira é do coração. Então, eles estão dizendo, é como se ele dissesse assim, ó, não é necessária. E aí Kardec muda a pergunta, na 653, aí ele pergunta, é útil a adoração exterior? E os Espíritos dizem, sim, pode ser útil, tem a sua finalidade, tem a sua razão de ser. Então, olha a diferença. É necessária a adoração exterior, os cultos, as formas? Eles dizem, o essencial é a adoração do coração. Mas Kardec pergunta, é útil? Pode ser útil? Pode ser útil, pode vir a ser útil, adapta-se, né, a cada busca, a cada experiência que cada consciência está vivendo. É isso que Paulo vai tratar em Gálatas, por exemplo. Né? Olha, para que impor as obras da lei nos gentios? Se o que importa não é tanto a circuncisão do corpo, mas a do coração. Então, se os judeus vão seguir fazendo as obras da lei, que eles sigam fazendo as obras da lei. É o que Paulo diz lá, propõe, sigam aí com as regras exteriores de pureza, com a circuncisão, etc, etc. Mas os gentios não precisam disso para aderir ao evangelho, porque o mais fundamental é o espírito renovado. É isso que Paulo vai trabalhar em Romanos, é isso que Paulo vai trabalhar em Gálatas. Por isso ele não dá ênfase às obras da lei. Por isso ele fala que elas não são essenciais, porque a fé, essencialmente, o cerne da vivência é o mais importante. E é exatamente o que os Espíritos nos ensinam ali, na questão 653 e 654. Nesse sentido, portanto, toda experiência religiosa tem o seu valor. São benditas escolas da alma. Cada uma vai ter suas expressões exteriores de culto, de adoração. No Espiritismo, nós não vamos ter hierarquias, não vamos ter liturgias, não vamos ter sacerdotes, não vamos ter cultos. Mas em todas essas experiências religiosas, o que se busca essencialmente é essa fé realizadora, é essa vida renovada, a vida fiel. Por isso, Emmanuel prossegue dizendo aqui, né? Antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Essa é a ideia da fé. Sermos criaturas de Deus, fiéis a Ele, não só lá no
no nosso templo, no nosso momento de adoração, mas em toda a vida. Isso é a verdadeira fé, a verdadeira fidelidade do justo, que vive, então, em toda a sua vida, ou pelo menos se esforça por viver, essa fé, essa fidelidade. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável, na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Então, olha aqui como Emmanuel traz a chave do entendimento para nós, né? Como ele disse lá no prefácio, quem lembra? Para o Cristo, né, nessa vivência de fidelidade, derrubam-se os muros dos templos e das oficinas. O mundo inteiro é, ao mesmo tempo, agora, altar de adoração e oficina de trabalho para com Deus. A fidelidade não se restringe a um momento, a um dia da semana e a um lugar específico onde vamos adorar, mas sim a toda a nossa vida que busca ser agora fiel à lei divina, ao Senhor da vida. E aí ele então conclui: os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. Então, fidelidade nos dias de facilidades, como moderação, equilíbrio. Quantas vezes nos momentos de facilidade, de alegria, a gente não se entrega aos excessos, a gente não esquece dos compromissos conscienciais, a gente não foge aí a essa vivência da lei, ao nosso autoconhecimento. Então, fidelidade nos dias ridentes e tranquilos. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Então, os dias são difíceis, são tristes, fidelidade também nesses dias. Né? Mantenhamos a confiança, sigamos fazendo a nossa parte, por mais que isso nos custe, porque Deus vela por todos nós e não nos permite passar por aquilo que não precisamos passar. Então, fidelidade nos dias ridentes, nos dias claros, fidelidade nos dias escuros, nos dias de sofrimento, de dificuldade. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte, ou seja, vieram aí as lutas do mundo? Eles são todos bons amigos. Olha o que Emmanuel diz. A ingratidão, os desenganos, as enfermidades são bons amigos para o espírito que realmente está buscando crescer, né, na vida eterna, em valores imortais. Por que eles são bons amigos? Por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Porque são esses amigos, né? A enfermidade, a luta, o desafio, a prova difícil, são eles que nos possibilitam demonstrar que a nossa fidelidade a Deus não é expressa apenas nos dias claros, nos dias de facilidades, ou no momento em que vamos lá em nossos templos, em nossas casas espíritas. São essas circunstâncias que nos permitem realmente demonstrar o quanto já amamos ao Cristo, o quanto já amamos ao Senhor da vida, expressando essa nossa fidelidade, mesmo nesses momentos de testemunho. Porque esse é o mártir, né? A palavra mártir, do grego, significa esse, testemunha. Aquele que testemunha, aquele que demonstra sua fé, quando essa fé é justamente mais testada. Porque é nesse momento, né, de tribulação que se consolida em bases sólidas e indestrutíveis a força do Espírito que se engrandece para a vida gloriosa. É justamente no momento de aferição e de testemunho mais difícil que se consolida em bases indestrutíveis essa coluna da fé em nós, que dá a nossa fortaleza, que dá a nossa força. Isso é o que Paulo queria dizer quando disse, né? O justo viverá pela fé. E é isso que Jesus quis nos dizer quando nos falou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não só nos dias fáceis, não só nos momentos de facilidade. Guardareis os meus mandamentos, até mesmo diante da enfermidade, diante da luta, diante da perda, diante do desengano. Essa é a vida fiel do coração que realmente já se entregou por completo à vivência do Evangelho e que está nesse esforço diário por ser a cada dia mais fiel na sua proposta de vivência com Jesus. Então, como eu falei, é um conceito importantíssimo para a gente entender o que Paulo realmente queria dizer por fé que conduz à salvação. Não simplesmente aceitar o Cristo,
Mas, enfim, trazer o Cristo para a nossa vida a cada dia, vivendo um pouquinho mais como Ele a cada dia, imprimindo os traços do Cristo em nossa vida a cada dia. Essa é a ideia de o justo viverá pela fé. Então, agradecendo aqui a participação dos amigos, das amigas. Vamos ver se tem aqui algum comentário, alguma pergunta. Ronaldo Santana aqui coloca, né, que a fé precisa de uma base, esta é o conhecimento perfeito que devemos crer, para que não basta ver, é preciso sobretudo compreender. Então, lembrando aí o próprio Kardec, né, essa aqui é uma fala de Kardec. Então, essa fé que vai estar também ancorada na razão, no conhecimento, no entendimento das leis divinas. Isso a gente só alcança operando, né? Isso a gente só alcança nos esforçando, estudando, aprendendo, vivendo a experiência, porque é isso que vai nos trazendo efetivamente compreensão. Então, nesse sentido, a fé que Kardec nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo casa muito bem com aquilo que Paulo nos fala. Para que eu seja fiel à lei divina, eu preciso entender a lei divina. Eu preciso conhecer a lei divina, os seus mecanismos, para que então possa me harmonizar com ela. Então, essa fé de fidelidade, ela pressupõe também essa reflexão sobre a lei divina, sobre o que nós estamos buscando viver. Ela pressupõe também essa compreensão. A Jamila aqui diz, né, que o Consolador prometido fortalece a nossa base e faz com que a nossa fé se fortaleça e se renove, exatamente por essa compreensão que vai nos trazer, por esse entendimento mais abrangente, né, do que é a vida, do que é a evolução, do que é o universo. O Espiritismo nos ajuda a entender aí essa salvação se operando ao longo dos séculos, contando aí com essa força da fé que vai movendo todas as montanhas, todos os obstáculos internos e externos que nos afastam ainda de uma perfeita integração com essa lei divina. Vencendo então as montanhas dos nossos vícios, das nossas paixões, das nossas ilusões, vencendo os arrastamentos exteriores, né, que nos convidam muitas vezes às tentações, às quedas morais. A fé vai nos mantendo o foco, né, no caminho reto. Ela é essa bússola também que vai nos conduzindo por essa estrada que nos cabe trilhar. A Heloísa diz aqui que o pensamento de Paulo e Tiago dialogam entre si. Na verdade, Heloísa, eles são o mesmo, né, no fundo, porque, como eu disse, no conceito de fé de Paulo está implícito ali obra, né? Não é possível ser fiel a Deus sem operar essa fidelidade, sem realizá-la. E por isso Tiago diz lá também que a fé sem obras é morta. Então, nesse sentido, o pensamento de ambos é muito é idêntico no fundo, né? É apenas uma aparente contradição, porque, como eu dizia, entendeu-se aí por obras da lei em Paulo aquilo que Tiago fala sobre obras, mas Paulo, em outros momentos, vai destacar a importância também dessa fé operante, né, nas suas cartas. O Josué fala que, né, que o homem não pode por si produzir salvação, resgatando aí o pensamento, né, de outras vertentes cristãs. No certo sentido, Josué, é mais ou menos isso, porque assim, não fosse Deus, a criatura por si não poderia chegar jamais aos altiplanos, né, da evolução. Mas daí a também pensar que só Deus opera a salvação, não é essa a ideia que o Espiritismo nos apresenta. Então Deus desce, digamos assim, com os recursos, com as oportunidades, com a sua misericórdia, com o seu amparo, com a inspiração, e a criatura se ergue pelo esforço em busca dessas bênçãos, né, que Deus nos traz. Então, a salvação no Espiritismo, ela está aí nesse meio termo, né? O Criador que desce doando-se, amparando, dando os recursos e as oportunidades, e a criatura que sobe pelo esforço, pela fé, pela fidelidade, encontrando-se aí no meio, né, criatura e criador, e dessa fusão,
dessa junção nós temos a salvação como o Espiritismo a entende. Então, nem só Deus fazendo a parte que lhe cabe, nem só a criatura também, que por si só nada faria. A mistura, a colaboração. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. Deus opera e o ser humano coopera, né? Deus dá os recursos, o ser humano vai e realiza, e faz, e atua. Então é mais ou menos essa ideia que o Espiritismo nos apresenta. Bom, acho que é isso. Espero que tenha ficado aí, claro, esse entendimento do que é a fé para Paulo, para Tiago também, né, e a importância das obras, ainda mais quando analisamos aí o assunto pela perspectiva espírita, nos mostrando o processo evolutivo como ele se dá. Que Jesus, portanto, possa nos inspirar a todos, que Paulo nos inspire, que possamos nos fazer a cada dia mais fiéis, que a nossa fé se engrandeça e nos leve a ter, de fato, essa força, essa fortaleza com que haveremos de superar todos os desafios do caminho, que possamos entender realmente toda essa profundidade de Paulo quando nos diz que o justo viverá pela fé. Que Jesus nos abençoe a todos, então, um ótimo final de semana e até terça-feira que vem, na continuidade dos nossos estudos. Muita luz e muita paz para todos.